Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um erro muito comum em quem estuda para concurso, que é a falsa ideia, a ideia equivocada de que você precisa estudar horas e horas e que isso é tudo o que você precisa fazer para garantir a sua aprovação. Sabe aquele colega seu que fala que estuda 10 horas por dia e acha que ele está fazendo certíssimo? É exatamente disso que a gente está falando. Antes de tudo, eu já vou começar pedindo para você clicar em tudo aí na tela, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, só não clica naquele joinha para baixo que esse a gente não gosta. Escreve aí nos comentários para mim se você conhece uma pessoa ou se você mesmo é aquela pessoa que estuda 7, 8, 9 horas por dia, a pessoa que só faz isso da vida e acaba deixando de lado outros pontos que são muito importantes para uma aprovação. Mas vamos lá, esse é um assunto muito complexo, porque existem infinitas possibilidades de situações que você precisa colocar em prática para que, além dos estudos, você consiga garantir a sua aprovação. Eu poderia citar, por exemplo, a prática de atividades físicas, tem inúmeras pesquisas sobre isso, formas de você manter o apoio da família, fazer com que sua família continue ali te incentivando, você ter um bom relacionamento, não ter um relacionamento daqueles destruidores para quem estuda para concurso público, você encontrar formas de controlar a sua ansiedade, de manter uma boa saúde mental. Enfim, são infinitas possibilidades que estão muito distantes do universo daquela pessoa que acha que passar num concurso público é só estudar. Eu vou contar aqui uma história que é minha pessoal, né? Algumas semanas antes de eu realizar a prova objetiva da AGU, Advocacia Geral da União, e da PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que são os concursos que eu tomei posse, né? Algumas semanas antes dessa prova, eu fiz uma outra prova, que foi a prova de analista acho que era do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E eu fui muito mal nessa prova, eu fui eliminado logo de cara na primeira fase. E isso me deixou muito pensativo, né? Depois de eu ser aprovado na primeira fase do concurso da AGU e da PFN, que em tese são concursos muito mais difíceis, eu fiquei me questionando por que eu tinha sido eliminado naquela prova do concurso que eu acho que era do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para mim, a conta não fechava. Se eu acabei sendo aprovado na AGU e na PGFN, com remunerações muito mais expressivas, não fazia muito sentido eu ter sido eliminado na primeira fase daquele concurso. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva. Eu me lembrei que no dia da prova, o meu pai mora em Minas Gerais, mora em Belo Horizonte. Então eu estava na casa do meu pai, eu não sou de Minas Gerais, não sou de Belo Horizonte. E eu estava na casa do meu pai e ele ia me levar para o local de prova, né? E aconteceu que a gente saiu um pouco atrasado por algum motivo, eu não me lembro. A gente parou para almoçar em algum lugar, eu já não me recordo qual foi a situação, mas eu sei que a gente estava atrasado e a gente pegou um trânsito absurdo para ir para o local de prova. E aí eu me lembro do meu pai super preocupado, meu pai começou a andar pelo acostamento dessa avenida e tinha radar, e ele falando que ia tomar multa, mas que ele pagava multa, e meu pai super nervoso também, querendo me deixar no local de prova. E isso foi gerando em mim uma ansiedade tão grande, que eu me lembro que eu cheguei no local de prova com uma dor de barriga. A prova começou, eu tive que sair da sala, fui ao banheiro, e enfim, lidei ali com uma situação de ansiedade que fatalmente foi isso que resultou na minha reprovação nessa prova que eu fiz. E semanas depois eu fiz a prova eu acho que era da PFN, que foi a primeira, e depois foi a da AGU, e eu fui classificado nas duas. Então, assim, esse exemplo ele serve para mostrar que existem alguns erros muito grandes que você não pode cometer na sua vida de concurseiro, que não tem nada a ver com estudar para concurso público, porque podem ser erros fatais. Vou citar aqui um outro exemplo. Teve uma vez que eu cometi o amadorismo de tomar um chá antes da prova, um chá que era estimulante. E acontece que chá é diurético. Eu tive que levantar várias e várias vezes, era uma segunda etapa de alguma PGE, já não me recordo qual era, e enfim, levantando várias e várias vezes para ir ao banheiro por causa do chá, visivelmente por causa do chá, óbvio, né? Eu não tive um bom controle do tempo de prova e não consegui fazer a pontuação mínima para ser aprovado nessa segunda fase. Um outro exemplo que eu apliquei na minha vida e que é muito particular, pode não servir para você, é que eu adotei o hábito de sempre chegar um dia antes na cidade em que eu ia fazer a prova. Isso já me ajudava muito a me acalmar, a baixar aquele nível de adrenalina. Das vezes em que eu cheguei no aeroporto, de ônibus, enfim, e fui direto no mesmo dia para o local de prova, foi um desastre total. Então o que eu quero dizer aqui é que existem algumas estratégias que não tem nada a ver com estudar e que são fundamentais para qualquer pessoa que minimamente pretenda passar em algum concurso público. Você chegar bem no dia da sua prova, chegar mentalmente bem no dia da sua prova, talvez seja tão importante quanto as horas de estudo que você teve. Não adianta nem um pouco você ser aquele fanático obcecado pelos livros que só estuda 24 horas por dia, tem uma rotina de estudos completamente exaustiva e você deixa todas essas estratégias de lado. Isso vai ter uma consequência fatal. Dificilmente você vai ser aprovado. Você ter um bom sono é ótimo para você reduzir a sua ansiedade, para você memorizar melhor a matéria.
Então não adianta, pessoal, só enfiar a cara nos livros não é o caminho. Um outro caso que é muito comum é a falta de apoio da família, né? Eu falo daquele apoio real, daquele incentivo. Às vezes você começa a estudar tanto que você começa a ficar meio maluco, né? Você começa a não ter um convívio social tão bom, você começa a ficar estressado dentro de casa, às vezes brigando com quem você mora, com seus pais, enfim, com seu irmão, com quem seja, e você acaba prejudicando um pouco algo que é muito fundamental, que é o apoio da sua família nesse processo, nessa sua jornada de estudos. Uma outra questão óbvia, que eu nem vou ficar falando muito tempo aqui, é aquela pessoa que só estuda e simplesmente ignora a necessidade de praticar algum tipo de atividade física. Se você colocar no Google, você vai encontrar infinitas pesquisas científicas correlacionando a atividade física com um bom desempenho da memória, enfim. Eu não vou ficar aqui entrando nesse mérito, porque eu nem domino muito esse assunto, mas é óbvio, né? A atividade física é fundamental. Uma outra questão é o seu relacionamento. Você precisa prestar muita atenção com quem você se relaciona, porque no relacionamento a dois tem muito sentimento envolvido. Pode ser que essa pessoa nem fique tão feliz com a sua aprovação, o ego dela pode não aceitar isso muito bem. Ou então essa pessoa pode ter receio de você ir morar em outro estado, e como vai ser o futuro de vocês dois. E outras pessoas que simplesmente ficam ali plantando pedrinhas no seu caminho para você em algum momento escorregar ou tropeçar. O legal durante essa sua jornada de estudos é que você tem alguém que realmente te apoia, que a sua família te apoia, que seu relacionamento te apoia, amigos que te apoiem, ou que pelo menos não atrapalhem. Todo mundo sabe que quem estuda para concurso costuma dar certo com quem também estuda para concurso. São pessoas que estão na mesma fase, com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade, com o mesmo objetivo, que vão provavelmente se ajudar mutuamente e que vão ficar juntos aí nessa jornada, provavelmente até que um concurso os separem. Porque de fato acontece muito isso. Os dois fazem muitos planos de morar em outros estados e um seguir o outro à medida que o outro for ser aprovado num concurso melhor, mas quando o primeiro é aprovado é que a realidade chega. E tem um ditado, né, que fala o seguinte: até que o concurso os separe. É muito comum, depois que o primeiro é aprovado num concurso público, o relacionamento acabar ali com mais alguns meses. Mas não é isso que interessa. O que é importante é que na sua jornada de estudo você se coloque junto com alguém que compreenda esse seu momento e que de fato te apoie nesse processo. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui é que muito além de só estudar, existem N situações, existem infinitas situações que precisam ser resolvidas além dos seus estudos para garantir que no dia da sua prova você chegue com a cabeça no lugar e faça a melhor prova possível, que apresente o seu melhor desempenho possível.